Amém, irmãos? Profeta Isaías, capítulo 61, verso 3, diz assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos, meu Pai, na beleza da tua santidade. Te agradecemos pela tua presença nesse culto, por todo o mover que o Senhor tem feito em nossa vida, em nosso ministério, em nossa igreja. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos plantado, meu Pai, para dar frutos. O Senhor tem nos plantado, nos dando sustento, meu Pai, para ficar de pé. Por isso, meu Senhor, eu peço, pela tua palavra, meu Pai, nós precisamos dela, que ela seja viva e eficaz no nosso coração, meu Pai. Por isso, tudo que for dito nessa manhã, seja pelo teu Espírito, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Podem sentar. Bom, queridos, como temos trabalhado, nós precisamos da unção e da capacitação do Espírito Santo de Deus. Sem a unção, sem a graça, sem o mover do Espírito, eu e você não vamos conseguir avançar. Por quê? Porque nós vamos agir e vamos trabalhar na nossa força. Paul Washer, um grande pregador e evangelista dos nossos dias, ele fala algo muito interessante. Ele fala: meios carnais atraem pessoas carnais que os transformam em crentes carnais. E para você mantê-los na igreja, você tem que continuar usando meios carnais. Meios carnais não são a forma que Deus usa para fazer o seu povo avançar, para fazer a sua igreja ir adiante. O meio que Deus usa é pelo Espírito Santo. Por isso que se nós pregamos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, quem atrai as pessoas é o Espírito Santo. Quem mantém as pessoas é o Espírito Santo. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos usar de artifícios extras para poder atrair as pessoas. Se eu atrair, alguém chegar aqui e eu já der um cargo, já der uma oportunidade, é como se eu estivesse num contexto político, como se eu fosse um presidente e desse um ministério para tal partido, desse uma secretaria para um outro político e fizesse ali toda uma manobra para manter ele do meu lado. Quando a gente fala de igreja, a gente fala disso também. Alguns, quando chegam na igreja, já recebem cargo, oportunidade. Por quê? Porque usa desses meios para poder manter a pessoa dentro da igreja. Só que quando a pessoa está um pouco mais fraca, ela está um pouco mais distante, ela não está executando o seu devocional, ela está distante de Deus, aí ela não pode ali pregar, ela não pode ali exercer o seu ministério, exercer aquela função, e ela precisa ser afastada para se cuidar espiritualmente, ela sai da igreja. Por quê? Porque o motivo dela estar ali nunca foi Deus, nunca foi o Espírito Santo, nunca foi o Evangelho de Jesus. O motivo dela estar ali sempre foi o cargo que ela tinha. Então, os meios, eles têm que ser santos, igual o instrumento é, igual o Evangelho é, igual a graça é. O meio tem que ser o Espírito Santo de Deus. Não à toa, o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele fala: a unção que do céu recebeste, nela
permanecei, e ela vos instruirá, vos ensinará todas as coisas. Dessa mesma forma, Jesus ele vira para o seu povo, para a sua igreja e fala: como o Pai me enviou, eu envio vocês, eu vos envio a vós, para que vocês vão e preguem. Essa autoridade que estava sobre ele, é importante você se lembrar, está sobre a tua vida também. Basta crermos e buscarmos da mesma forma. Como assim buscar da mesma forma? Jesus, que era Deus, Jesus que ele tinha poder e autoridade, ele se despe da sua glória, não sei nem se está certo isso, mas ele deixa a sua glória lá em cima, ele vem, ele se faz como homem, semelhante ao servo, ele é obediente até a morte, morte de cruz. Só que mesmo ele já tendo a glória lá em cima, quando ele está aqui na terra, quantas vezes você não vê que ele passou a noite orando, que ele se retirou para orar? Você tem um jejum dele de 40 dias e 40 noites em Mateus 4. Você vê uma dedicação do próprio mestre, sendo que ele já tinha toda a autoridade, sendo que ele já tinha todo o poder, mas ele abdicou disso, ele veio na figura humana. E para vir em figura humana e exercer o seu ministério, exercer a missão que o Pai tinha dado a ele, ele entende que é necessário uma intensa busca para cultivar o poder do Espírito Santo na sua vida. Não existe poder do Espírito sem um povo que ora. Não existe poder do Espírito Santo de Deus de um povo que não lê a Bíblia. Não existe poder do Espírito sem jejum. Não existe poder do Espírito sem renúncia e sem dedicação. Por isso é necessário que, para que o Espírito do Senhor Jeová esteja sobre mim, esteja sobre ti, a igreja em comunidade, a igreja em comunhão, a igreja em um ajuntamento, ela precisa estar buscando a Deus dia e noite, sem parar, para que o poder seja derramado e, ao estender das nossas mãos, vidas sejam curadas, vidas sejam libertas, vidas sejam transformadas, vidas sejam restauradas. É necessário. Só que nisso, nós também precisamos entender que existe uma tristeza, inclusive, o verso 2, ele fala isso, né? E anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, todos os que choram. Existe um choro. Porque, seja a vida com Deus ou não, haverá tristeza. Haverá decepção, haverá uma quebra de expectativa em algum momento na sua vida. Haverá uma quebra de expectativa em algum momento que você está planejando algo profissional, matrimonial, familiar, algo de lazer. Alguma coisa pode impedir. Você pode estar empregado e naquele momento ali você pode ser despedido. Você pode ter a sua empresa e ela pode ir à falência. Muitas coisas podem acontecer por diversos motivos. Isso é tristeza. Isso é algo que está fora do nosso script. E isso nos deixa mal. Só que eu quero te falar de uma tristeza diferente. Uma tristeza que precisa doer na tua alma, precisa doer no teu coração. Uma angústia que tem que te afligir, se você é homem e é mulher de Deus. Sião, a cidade do grande rei, a cidade do grande Deus, ela foi conquistada para estabelecer ali Jerusalém, ali aonde seria construído o templo, aonde foi construído o templo do Senhor. Ali aonde todos os judeus iam para adorar a Deus, para celebrar 3 das 7 festas do povo judeu. Essa cidade foi conquistada por Davi, por isso é conhecida como a cidade de Davi. Essa cidade, quando ela era Jebus ainda, lá em 1 Samuel, 2 Samuel, Davi ele vai até ela com Joabe. Joabe é o primeiro a entrar. Ele é feito general do exército do rei, porque ele foi aquele que deu o primeiro passo para conquistar Jerusalém, para conquistar Sião. A cidade ela tinha muros
que já serviam como uma grande fortaleza, uma grande defesa. Essa cidade, esses muros, eles estavam ali protegendo o povo que ali morava. É por isso que o Salmo 125, se não me engano, vai falar assim: assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Lá em Zacarias vai falar que o Senhor é o nosso muro que nos protege. Porque o muro, ele te dá essa sensação de segurança. Ele te dá essa sensação de defesa. Ele era praticamente intransponível. Ninguém ousava ir até o rei para matá-lo, para persegui-lo. Tanto que quando Davi ele conquista Jebus, o reino dele começa a expandir de uma forma muito grande. Porque dali os inimigos nada conseguiam enxergar. Só que dali ele tudo conseguia ver. Tudo ele conseguia planejar. Tudo ele arquitetava. Tudo Deus dava direção para ele. E ele era vitorioso. Tanto que quando Absalão, ele quer tomar o reino de seu pai, Davi pega o seu exército e aqueles que o apoiavam ainda e foge da cidade. Por quê? Talvez até Absalão conseguisse entrar em Jerusalém, mas seria muito difícil e haveria muitas mortes. Só que o povo não entendeu a prosperidade que Deus deu a eles. Os judeus não compreenderam a bênção que eles tinham em servir a Deus. Eles viviam a sua vida de forma desregrada em algum momento. Eles foram perdendo a sua espiritualidade, eles foram deixando a servidão. Eles foram deixando aquele serviço que eles tinham a Deus e passou a servir Deus e outros deuses. Passou a servir muitos ídolos de muitas nações. Eles começaram a criar para si imagens de escultura. Eles começaram a criar para si sacrifícios humanos. Quando a Bíblia vai dizer que eles sacrificavam a Moloque, a Bíblia está dizendo que eles sacrificavam crianças. Olha o que a idolatria faz. A idolatria é perigosíssima. Quando a idolatria ela entra na tua mente, quando o pecado da idolatria ele entra sobre a tua vida, você faz coisas inimagináveis. Quando você tem um ser humano, uma pessoa que gosta de futebol, ela é diferente da pessoa que é fanática por futebol. A pessoa, quando ela é fanática por futebol, quando ela é uma idólatra, se o time dela é rebaixado, ela se mata, como já aconteceu no Brasil. Por quê? Porque ela tinha uma devoção àquela instituição. Isso é idolatria. A idolatria mata. A idolatria rouba. A idolatria, ela destrói a vida do indivíduo. Quando você tem um líder religioso, que ele consegue entrar na mente do povo, trazendo para si idolatria, tudo que aquele líder fala é a última palavra, é como se fosse o próprio Deus falando. Por causa da idolatria. Você vê casamentos sendo desfeitos, vidas sendo destruídas, pessoas odiando a igreja por causa desses líderes que trouxeram para si idolatria. Você tem noção do que é isso, querido? A idolatria é perigosa. A idolatria, como a gente cansa de ouvir e falar, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que está em primeiro lugar. Veja bem, Israel, em muitos momentos, não deixou de adorar a Deus. Porém, eles adoravam a Deus e também outros deuses. Aí entra Isaías 42. Eu sou o Senhor e a minha glória eu não divido com ninguém, e nem o meu louvor com as imagens de escultura. Você entende isso? Não é que tem que adorar a Deus. A verdade bíblica é que nós temos que adorar apenas a Deus. Isso tem a ver o que com Sião? O que isso tem a ver com Jerusalém? Jerusalém sofreu um castigo terrível.
Jerusalém é a cidade do grande rei, a cidade de Davi, a cidade onde está o templo de Deus, e ali no templo o Senhor habita, como diz Ezequiel, entre os querubins. Ali tem uma glória tremenda. Só que o povo começa a se desviar, começa a ficar distante de Deus, começa a ir contra a palavra de Deus, começa a entrar por idolatria, entrar em feitiçaria, começa a entrar em outros ídolos. Aí Deus está longe, porque o povo se afastou e foi para uma outra rota. Isso é terrível, isso é desastroso, isso é preocupante. Aí o Senhor avisa por meio de Jeremias: olha só, eu vou destruir essa cidade. Manda o rei se render. Manda o rei se render. E o rei não se rende. E a destruição vem muito pior. A cidade de Jerusalém é destruída por causa da idolatria, por causa do pecado, por causa de um castigo. Era uma cidade repleta de glória e de louvor. Como os pentecostais, nós podemos dizer, era Deus purinho naquela cidade. Você andava lá, você sentia a presença de Deus, porque era algo tremendo. Só que perdeu. Acabou por causa do castigo e da idolatria. E o que tem a ver Sião, que está lá em Israel, lá em Jerusalém, com a gente? Jerusalém representa o povo de Deus, representa a igreja do Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 23, ele vai falar algo bem interessante. De Jerusalém saiu o mal para toda a terra. De Jerusalém saiu o mal. Jeremias 23, depois você lê. Saiu o mal para toda a terra. Querido, o mundo ele está terrível. E muito disso é culpa da própria igreja. Porque a igreja não estabeleceu aquilo que devia estabelecer, que é a presença de Deus. A igreja foi se desviando, idolatrando político, idolatrando pastores, idolatrando coisas, idolatrando pessoas, idolatrando cargos, idolatrando status, idolatrando o dinheiro. Ela foi se desviando e se afastando de Deus, adorando a Deus e também outras coisas. Aí a glória de Deus que estava sobre a igreja, ela foi diminuindo, foi esvanecendo, apagando, e hoje só está uma faísca. E é por isso que o teu coração tem que ficar angustiado. É por isso que você tem que ficar triste. É por isso que você precisa chorar. Porque a situação da igreja é terrível. A situação da igreja é completamente preocupante. Por quê? Porque ela se afastou de Deus. E ela está tão destruída hoje quanto Sião estava, quanto Jerusalém estava. O cativeiro espiritual que o povo vive hoje é tão igual como o que o povo viveu com a Babilônia. É terrível e é assustador. Por isso, ordena acerca dos tristes de Sião. Nós precisamos estar tristes. Só que essa tristeza ela precisa ser momentânea. Ela não é eterna. Ela não é longínqua. Ela tem um limite. A ordem é: você está triste. Você está triste por causa de Sião. Você está triste por causa do povo de Deus. Você está triste por causa da calamidade que a igreja está. É só por um momento. Ordena acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza. A cinza representa o luto. O povo olhava para Jerusalém e ficava em luto. O povo olhava para Jerusalém e ficava em tristeza. O povo olhava para Sião e ficava mergulhado em cinza. Porque a glória que Deus nos deu, nós perdemos. A glória que estava sobre nós acabou. Mas se levanta o profeta Joel e diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A restauração ela vai acontecer. O avivamento ele vai vir.
E haverá uma mudança. Haverá dupla honra. Haverá transformação na igreja, como houve com Jerusalém. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você olha lá para trás e você se entristece, é o que a gente mais fala. Antigamente não era assim. Na nossa época o louvor não era assim. Na nossa época tinha ciclos de oração no sábado de manhã, a consagração, o povo buscava, o povo orava, o Senhor derramava as línguas, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o discernimento de espírito, os demônios se manifestavam e eram expulsos pelo poder do Espírito Santo de Deus, eram movidas multidões, o Maracanã, os estádios, eles recebiam evangelistas que pregavam e as pessoas se convertiam, mas hoje em dia não, hoje em dia o povo só quer saber de show, o povo só quer saber do seu próprio ego, o povo só quer saber de divisão, idolatrar, denominação. Mas eu sei que é ruim, eu sei que é triste, mas vamos virar o quadro da tristeza e vamos para o óleo de alegria, vamos pôr as vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Esperança sobre aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo, creio eu, ele fala lá em Romanos: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Essa é a verdadeira alegria. A alegria é hoje, a gente não está vendo a restauração, mas a gente crê nela. Mas a gente vive por ela. Óleo de alegria ou óleo de gozo em vez de tristeza. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Eu não estou falando, hoje eu não estou falando de uma tristeza sobre o que aconteceu na tua vida individualmente. Não estou falando sobre o teu trabalho. Não estou falando sobre a tua família. Não estou falando sobre alguém que partiu e te deixou triste. Hoje o assunto não é sobre a tua vida individual, é sobre o povo de Deus, é sobre o corpo de Cristo. Se você olha para a igreja hoje, você fica tranquilo, está tudo bem, está tudo certo, irmão. Você não entendeu o que é o amor de Deus. Jesus, quando ele anda em Israel, lá nos evangelhos, a Bíblia, às vezes ela diz assim: e o seu espírito se movia de íntima compaixão. O espírito de Cristo se angustiava, porque ele via o povo perdido, ele via o povo perecendo, ele via o povo se distanciando de Deus. Você entende isso, querido? Quando a gente ama, a gente quer que vivam bem. Se você ama teu marido, tua esposa, teu filho, tua filha, teu irmão, tua irmã, se você ama do fundo do coração, você faz de tudo para que ele esteja bem. A mesma coisa é o crente com a igreja. É por isso que se não está triste, tem alguma coisa errada. E se está triste, tenha esperança. Trabalhe por ela. Mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo as pessoas virem. Eu não estou vendo as igrejas mudarem. Eu não estou vendo o povo se dobrar diante de Deus. Mas você está vendo um povo ir perdido para o inferno. Você está vendo um povo se distanciando de Deus. Você está vendo um povo falando assim: eu não acredito mais em Deus. Você está vendo um povo falando assim: olha só, tudo que eu passei na igreja não tem Deus. Mentira! Mentira suja e deslavada que o diabo colocou na vida dessas pessoas. Só que você que ouve uma palavra como essa, você que congrega numa igreja saudável, você tem uma responsabilidade sobre aqueles que estão ao teu redor, de falar: ainda há esperança, ainda há transformação, ainda há restauração para aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ainda há esperança para o perdido, para o afastado. Por isso, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. O óleo representa o quê? A unção.
o poder, a capacitação. Samuel unge a Davi. O que ele faz? Ele pega o óleo e vai ungir. Vai consagrar qualquer coisa, bota o óleo. É a capacitação do Espírito Santo. Óleo de alegria, ao invés de prantos. Lá em Hebreus 1, quando o autor está falando sobre Jesus, ele fala assim: e deu a ele um óleo de alegria, mais do que a seus companheiros. E isso está sobre a tua vida também. Isso está sobre a minha vida também. Então se move, irmão. Vamos agir. A fim de que se chamem árvores ou carvalhos de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Carvalho, ele vai te dar essa ideia de beleza. Qualquer paisagem, pode ser um deserto ou uma cidade grande, se você coloca ali um carvalho, ela já fica muito mais bonita. O mundo ele fica muito mais belo com a igreja que está plantada pelo Senhor. A região que tem uma igreja é uma região abençoada. É uma região que sofre o impacto da presença de Deus. Por quê? Porque tem um carvalho de justiça aí, uma plantação do Senhor. Ele traz vida e gera refúgio. Porque traz o fruto, que é o alimento, e traz a sombra para fugir do calor. Só que Isaías aqui ele está fazendo um contraste interessante. Lá no capítulo 1, no verso 27, ele fala assim: Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. E os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como um carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Lá no capítulo 1, ele está falando sobre carvalhos mortos, que o povo estava se desviando, indo para a desobediência, porque estava admirando ele. Você lembra lá de 1 Samuel, onde Samuel era juiz, profeta e sacerdote? E Deus era o próprio rei do povo. Só que o povo vira para Samuel e fala: pô, Samuel, as nações têm um rei. Nós queremos ser igual a elas. Nos dê um rei. Aí Samuel vai orar: Senhor, estão te rejeitando. Aí o Senhor vira e fala: para de palhaçada, Samuel. Tu é rei? Não. Então ninguém está te rejeitando, não. Estão me rejeitando. Mas não tem problema, não. É isso que o povo quer? É, Senhor. Então dê a eles um rei. E sabe o que esse rei vai fazer? Ele vai violentar as suas mulheres. Vai tomá-las por esposa. Vai acabar com eles. Mas é o que eles querem? Eles querem imitar as nações. Então dê um rei. Faça conforme a vontade do povo. E é o que acontece. O povo é enganado, porque olhou as planícies, olhou os outros reinos, e ali ele falou assim: nós queremos ser igual a eles. Olhou carvalhos mortos, e foi levado por essa cobiça, e a cobiça gera o pecado, e o pecado gera a morte, segundo Tiago. Foi levado cativo e morreu espiritualmente. Nós fomos chamados para ser plantados pelo Senhor, para que aí gere vida. Não fomos chamados para ser o carvalho morto, que está em desobediência. Pode ser uma árvore bonita, pode ser uma árvore atraente, só que ela está ali com uma soberba e com uma altivez. Quais são os carvalhos que confundem? Bom, você tem várias religiões, que majoritariamente a sociedade vai dizer: todas as religiões falam do mesmo Deus, porque todos os caminhos levam a Deus. Carvalho que confunde, mentira. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Estilo de vida
que dizem que agrada a Deus, mas não agrada. Estilos diversos, não. Igreja que não é igreja. Igreja que aceita. Igreja que tem heresia. Mas abre a Bíblia. Prega a Bíblia. Repetir versículo bíblico não é pregar a Bíblia. Anunciar o Evangelho é pregar a Bíblia. Somos chamados para ser carvalhos de justiça, que é uma árvore majestosa. É bonita e atraente, porque nós somos reis e sacerdotes. Restauração para o estado de carvalho verdadeiro. O carvalho, ele é geralmente notado pela capacidade de atrair raios. Em outros casos, a sua madeira ela é utilizada em construções civil, pelo menos lá na época. O que isso representa? Utilidade, irmãos. O para-raio. Está ali para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é como um raio, é como um trovão. É o carvalho de justiça que vai discernir. Não é o mundo. Você não entende, Nicodemos, o que eu te falo, sabe por quê? Porque tu é carnal. E só pode entender o que eu falo aquele que é nascido de novo, porque ele é espiritual. E tem utilidade, leva a construção aí afora. Nós fomos chamados para mudar as vestes de tristeza para alegria, para ter óleo de alegria em vez de pranto. Nós somos plantações do Senhor, carvalhos de justiça para a glória de Deus. Deus é glorificado quando sua igreja está enraizada em seu espírito. Em Isaías 1, o carvalho da transgressão havia deixado Deus. Em Isaías 61, o carvalho da justiça nasceu de novo, não da vontade do homem, mas de Deus. Chamado para viver a glória de Deus. A restauração do povo de Deus não é para dias melhores, deleites e prosperidade. A restauração da igreja é para que ela volte a glorificar a Deus. A veste de louvor e o óleo de alegria, em vez da tristeza e em vez da angústia, não é para que você viva bem. É porque Deus é glorificado quando você tem esperança e a restauração vem. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus.